Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E agora há pouco acabou de terminar Vasco e Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Infelizmente, o Vasco acabou perdendo por 3-0. Mas o mais inacreditável aí dessa partida é que nela tinha Juninho, MT e Caio Eduardo. Os três atletas aí que ganham força para ser o substituto do Nenê nessa próxima partida de sexta-feira contra o CSA em São Januário. E a grande pergunta que fica é, se esses dois, principalmente Juninho e MT, não dão conta no sub-20, vão dar conta no profissional, substituindo o protagonista do Vasco na Série B? Acho que não, né? Então a situação está mais complicada do que parece, torcedor. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar sobre essa partida, falar sobre essa derrota, falar também sobre o jogo de sexta-feira contra o CSA. O Vasco também recebeu 2 bilhões de reais da PixBet de maneira adiantada. Vamos explicar essa situação e além dessas muitas outras novidades. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e o seu comentário sobre o que você achou dessa derrota aí do Vasco para o Flamengo por 3-0. Eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre essa partida. Que começou ali às 3h15 da tarde, lá na Gávea, um jogo disputado aí valendo a vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco acabou vencendo a primeira partida por 2-1 lá em São Januário, com gols do MT e do Caio Tenório, e o empate já garantiu o Vasco aí, né, nas semifinais do campeonato. Porém, acabou não acontecendo. O Vasco sofreu o primeiro gol da partida no primeiro tempo e os dois últimos ali após os 40 minutos do segundo tempo. O Vasco levou o 2-0, se descontrolou, perdeu a cabeça e num contra-ataque acabou levando o terceiro gol. No final, teve discussão, teve briga dentro do estádio e o mais inacreditável de fato é ver que o jogador que acabou puxando essa briga, eu não quero falar se ele estava certo, estava errado, mas quem incentivou, quem tomou a iniciativa de ir até os jogadores do Flamengo tentar ali partir para cima foi o Juninho, um jogador que até meses atrás estava no profissional do Vasco da Gama. Deveria estar dando exemplo para essa garotada mais nova, mas infelizmente não está. Cada partida que passa do sub-20, a gente vê que o jogador está completamente perdido, sem cabeça e realmente sem condições nenhuma de estar no profissional do Vasco da Gama. A gente também vai falar sobre outros atletas. MT, perdido novamente. Ele entrou aí nessa última partida pelo profissional contra a equipe do Coritiba em São Januário e também demonstrou estar completamente perdido. Perdeu o brilho, perdeu o futebol que ele tinha, que encantou o torcedor vascaíno no início da temporada e também está numa situação muito preocupante. Mas acredito que o pilar de tudo nessa partida foi o Figueiredo. Tá passando aí essas duas fotos para vocês, né? A primeira, duas fotos do mesmo lance, mas uma aos 3h45 e outra aos 3 minutos e 47 de jogo. Sim, no início da partida o MT teve exatamente essa chance aí de acabar praticamente liquidando. O Vasco começando, iniciando o placar por 1-0, abrindo 2 gols de vantagem, dificilmente iria sair atrás da situação. Mas o Figueiredo, jogador do profissional do Vasco da Gama, que já entrou em algumas partidas no comando do Fernando Diniz, perdeu esse gol inacreditável. Então, se o Vasco, se a diretoria, volta a repetir, quando eu tenho que criticar eu critico, quando tem que aplaudir, elogiar eu elogio, mas se a diretoria ter o pensamento de outras gestões, de depender das categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco não vai pra frente. O Vasco tem que, sim, trazer, porque tem talento, tem jogadores bons, como o próprio exemplo do Riquelme, do Bruno Gomes, mas tem jogadores que não dá. E essa geração que está vindo por aí realmente está muito difícil, muito complicada de conseguir lapidar alguma coisa boa. São poucos atletas aí do sub-20 do Vasco da Gama que a gente vê futuro. Eu vejo futuro no Andrei, um excelente volante, qualidade. O próprio menino Caio Eduardo, que também está sendo cotado para substituir o Nenê nesse jogo de sexta-feira, mas são poucos talentos ali em meio a tanto caos e mais uma derrota, né, infelizmente, para o Flamengo hoje por 3-0 e perdendo a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, né, rapaziada? Se tratando de sub-20, eu também quero falar uma coisa rapidinha para vocês. O Vasco, que nessa semana perdeu uma promessa, um talento aí do sub-20 do Vasco da Gama, o Marcelinho. O Vasco anunciou o Marcelinho nesse início de ano, né?
O Marcelinho é um atleta de apenas 18 anos, que tem passagens pela base do Palmeiras e de alguns outros clubes, né? Acabou jogando apenas 2 partidas pelo Sub-20 do Vasco, contra a equipe do Macaé e também contra a própria equipe do Flamengo, não se destacou e o Vasco rescindiu seu contrato nessa semana com o atleta. Ele agora ainda está sem clube, livre no mercado, mas realmente tem um futuro muito promissor. Para vocês terem noção, ele já chegou a ser cogitado ainda nas categorias de base por 2 equipes da Europa, o Cádiz e o Leganés da Espanha. Foram os 2 clubes aí interessados pela contratação do jogador e o Vasco rescindiu seu contrato. Não sabemos se é por causa de empresário, não sabemos se é por causa de vontade do atleta, porque não tem espaço, não sabemos se é vontade do Vasco da Gama, mas o que é certo é, o Vasco acabou rescindindo o contrato e o Vasco perde uma promessa aí do futebol brasileiro. Infelizmente, é duro, é difícil, mas enquanto alguns jogadores estiverem tendo prioridade dentro do elenco devido a empresário, eu não estou falando de Vasco, estou falando de vários outros clubes, mas enquanto tiver prioridade, vai ficar difícil. É inacreditável ver o Vinícius, como a gente viu hoje, jogando no Sub-20, sendo titular absoluto da equipe. São coisas que não dá para o torcedor vascaíno entender. Mas vamos lá, né, rapaziada? Mais uma eliminação para conta do Vasco da Gama. Hoje, pela parte da manhã, pelo menos, o torcedor teve um pouquinho de alegria com o Beach Soccer, porque às 10h30 da manhã o Vasco enfrentou o Nacional do Paraguai e venceu por 5-4. O Vasco abriu o placar por 1-0, recebeu a virada, né, 2-1, virou novamente o placar para 3-2, o Paraguai virou novamente para 4-3 e o Vasco terminou o placar vencendo por 5-4. Venceu, se classificou e amanhã estará enfrentando o adversário às 1h da tarde, né, aqui de Brasília, contra aí nas semifinais do Mundialito de Beach Soccer lá na Rússia. O adversário ainda não foi definido e amanhã teremos a semifinal e na parte da tarde, por volta das 4 horas, teremos a final. Tudo no mesmo dia, porque a Rússia acabou aumentando demais a quantidade dos casos, irá entrar novamente em lockdown na quinta-feira, então adiantou toda a competição, que teria ali fases de grupos e foi tudo agora, né, para a fase eliminatória. O Vasco venceu, hoje passou e amanhã temos a semifinal e caso o Vasco ganhe nessa semifinal, passará para as finais do Mundialito, podendo conquistar um título mundial na modalidade. Uma notícia importantíssima para o torcedor. E falando aqui também de grana, dinheiro. Tivemos aí a notícia hoje, através do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco adiantou 2 milhões de reais com a PixBet, a nova patrocinadora master do nosso clube. Segundo notícias, o dinheiro aí foi utilizado para pagar PJ dos funcionários, né, as pessoas jurídicas, e também o direito de imagens de alguns atletas. A expectativa, né, é que outro dinheiro também caia ainda durante essa semana, um dinheiro referente aí ao pagamento, ao pagamento da TV Globo. Então o dinheiro está sendo esperado pela diretoria do Vasco cair nas contas essa semana, para que de repente venham a ser pagos os salários dos funcionários e dos jogadores que atualmente novamente já estão atrasados. Os funcionários e os jogadores tendem a receber no dia 20. Pela lei, né, o Vasco tem que pagar todo início de mês, mas há um acordo informal entre a diretoria e os atletas e com os funcionários também, que o pagamento venha a ocorrer dia 20 de todo mês. Então o Vasco estaria pagando, tendo que pagar, aliás, dia 20 desse mês de outubro, o mês de setembro ainda não pagou, então o Vasco está com 6 dias de débito com os funcionários e os atletas do Vasco da Gama, e caso essa grana aí da Rede Globo, referente às cotas de TV, venham a cair, o Vasco poderá estar pagando aí o corpo de funcionários e de jogadores do Gigante da Colina, mas 2 milhões já foram antecipados e já foram gastos aí pela diretoria. E também, falando em patrocinador, falando em marca, essa semana a Banco BMG acabou renovando aí com o Vasco da Gama, né, até o final de 2025, mesmo valor de 5 milhões de reais, agora alocado nas costas. E o próprio Banco BMG publicou aí através de suas redes sociais a felicidade de estar novamente com o Vasco. Juntos por mais, lugar novo na camisa e o mesmo apoio de sempre. São as frases aí colocadas pela própria página do Banco BMG, felicitando o próprio Vasco da Gama pela renovação contratual. Mas vamos lá, rapaziada, e para finalizar o vídeo aqui, falar sobre o jogo de sexta-feira. Mas antes, rapidinho, eu quero, é claro, dar um aviso aqui importantíssimo para vocês. Fiquem tranquilos que não é anúncio nem nada, é apenas uma notícia. Eu tenho um grande amigo que se chama João Paulo. Para quem não conhece, não sabe quem é o João Paulo era operador de máquina e conseguiu mudar a vida dele completamente usando apenas um celular, igual a esse que está na minha mão. Ele atualmente ganhou, né, mais de 50 mil reais apenas de comissão, torcedor, para vocês terem noção de como ele conseguiu mudar a vida financeira dele. E acredito que a grande pergunta que você está se fazendo é: o que eu também preciso fazer para mudar a minha vida financeira?
Então, rapaziada, eu pedi pra ele, aliás, ele pediu pra mim e eu também pedi pra ele, a gente conversou muito sobre isso. Ele colocou aqui na descrição o link do WhatsApp dele mesmo, que ele vai estar se disponibilizando a ensinar a cada um de vocês a mudar a vida financeira. Então, se você quer ter esse link gratuito, corre, porque somente as 500 primeiras pessoas que entrarem nesse link vão conseguir ter acesso gratuito ao João Paulo. Então corre aqui no link na descrição, salve o contato dele e vá trocar uma ideia com ele, pois você pode ter uma renda extra chegando de 500 até 2.000 reais mensais. Então corre, não perca tempo, link na descrição e vá trocar uma ideia com o João Paulo para que você possa, de fato e de vez, mudar a sua vida financeira, tranquilo? Mas vamos lá, né? Agora sim, seguindo e falar sobre essa partida de sexta-feira, um jogo muito preocupante, principalmente devido à ausência do Nenê, né? O Nenê que levou o seu terceiro cartão amarelo nessa última partida contra o Náutico no domingo e ficará de fora. Ainda há dúvidas para a posição, poderemos ter o Andrei ali fazendo o papel de segundo volante, colocando o Marquinhos Gabriel na posição do Nenê, ou até mesmo o MT jogando na posição do Nenê. O Juninho, que atualmente está no Sub-20, mas tem, infelizmente, querendo ou não, qualidade com a bola nos pés, ou algum outro atleta. Não há ainda a certeza da comissão técnica, claro, pelo próprio Fernando Diniz, para a posição do jogador. Mas há aí uma preocupação devido à ausência do atleta, pois segundo dados aí, o Nenê participou direta ou indiretamente de 10 dos 11 gols do Vasco desde o início do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama. Participou ali do gol contra a equipe do CRB, né, na primeira partida, tanto do Nenê quanto o Fernando Diniz, ele que cobrou o escanteio que originou o único gol do Vasco naquele empate entre 1-1. Ele marcou o gol contra o Cruzeiro em São Januário na segunda partida dele, né, o jogo que também acabou, infelizmente, no empate entre 1-1, aquele gol do Cruzeiro no finalzinho da partida. Ele marcou o gol contra a equipe do Brusque, fora de casa, a primeira vitória na era Fernando Diniz e o único gol da partida, né? Ele também marcou o primeiro gol contra o Goiás, numa vitória por 2-0 em São Januário. E no segundo gol, que foi do Germancano, ele cruzou para o Gabriel Peck chutar para o gol. E diversas outras partidas, como também contra o Coritiba, onde ele deu o passe para o Cano marcar o primeiro gol. Aliás, contra o Confiança, 2-1. E no segundo gol do Vasco da Gama, ele também deu passe para o Gabriel Peck cruzar para o Ricardo Graça. E aqui diversos outros. Contra o Náutico domingo, ele marcou o primeiro gol e deu aquela pré-assistência para o Marquinhos Gabriel, um toque de calcanhar. Então é um jogador importante que está tendo participação em vários gols do Vasco da Gama e preocupa. A ausência do atleta preocupa nesse elenco do Vasco da Gama e o Fernando Diniz, de fato, vai ter que quebrar a cabeça para encontrar um jogador que possa suprir a ausência do atleta. E se tratando de torcida, o Vasco hoje já disponibilizou a venda dos ingressos. Segundo notícias do próprio site oficial do Vasco da Gama, o Vasco ampliou a carga agora para 9.500 ingressos à disposição à venda para o torcedor vascaíno. Ingresso aí a partir de R$12 para sócios torcedores, mas valores cheios aí que podem variar de R$40 para a arquibancada e R$100 para o setor social. A gente espera que o Caldeirão venha estar lotado e que o torcedor possa estar apoiando o Vasco da Gama rumo a mais essa vitória, que será importantíssima caso o Vasco ainda queira sonhar com acesso à primeira divisão. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. O YouTube, infelizmente, volto a repetir, não está notificando os nossos vídeos, então é importantíssimo que você possa deixar o seu like, possa se inscrever, possa também ativar o seu sininho de notificação e deixar o seu comentário. Eu faço questão de responder a cada um de vocês e também, é claro, corre lá no nosso Instagram, siga a nossa página, estamos fazendo um trabalho muito legal por lá também. Então siga a nossa página no Instagram e link na descrição. Troque uma ideia com o João Paulo e melhore a sua vida financeira, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.